Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um culto em vídeo da Paróquia Evangélica da ISLB de Nova Petrópolis. Culto que nós realizamos em nome do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estamos no início de um tempo bem especial do ano da Igreja. Um tempo de preparação, um tempo de reflexão, avaliação, um tempo de espera. Um tempo de acompanhar o Senhor Jesus nas suas horas mais difíceis, é verdade, horas decisivas, em direção à cruz. Estamos começando o tempo da Quaresma. Que seja um tempo também especial e abençoado para você, a sua família e a sua comunidade. E a palavra que nos orienta hoje e nesta semana é a resposta do Senhor Jesus ao tentador no deserto. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, conforme Mateus capítulo 4, o verso 4. Jesus responde às tentações, Jesus responde ao tentador com a arma da palavra, da Escritura Sagrada. E responde citando a palavra antiga de Deuteronômio, onde o Senhor diz que não só de pão, não só das coisas materiais e físicas, o ser humano vive de fato. O fundamento da sua vida não está ali. Ele precisa de tudo isso, do pão, do alimento, do dinheiro, mas sobretudo o que dá a vida verdadeira é aquela que procede da boca de Deus. Novamente, da palavra, daquilo que Deus nos diz, do seu chamado, da sua convocação. Quaresma é tempo de chamado, é tempo em que Deus nos convoca a segui-lo com humildade e, sobretudo, com fidelidade aos caminhos de Deus Pai, que também podem passar por caminhos de deserto e de cruz. Vamos orar. Amado e bondoso Deus, começamos esta Quaresma na Tua presença e pedindo que Tu nos orientes, que Tu nos ensines o que é mais importante, que Tu fales conosco, mas que a gente possa também compreender e assimilar lições importantes do caminho de Jesus. E que hoje esse culto em vídeo seja uma bênção na minha vida e na vida de muitas pessoas. Fica conosco com o Teu Santo Espírito, por Cristo Jesus. Amém. As bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos.
vencido pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam conosco ao ouvirmos e meditarmos na sua palavra. O texto base da nossa pregação nós encontramos na carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, os versículos 18 a 22, onde nós lemos: Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Isto é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus, e a Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Até aqui, palavra do Senhor. Meus caros, quem peca precisa morrer. Hoje em dia nós estamos tão acostumados com a palavra pecado que nem mais nos damos conta do que realmente essa palavra quer dizer. Nós costumamos usar a palavra pecado em frases que alteram muito o sentido da palavra. Tem pessoas, e eu já vi, que quando vem uma criança caindo um tombo, essas pessoas dizem, ai, que pecado. Ou nós usamos essa expressão pecado nos referindo a questões menores, como pecado da gula. Na verdade, esse é ainda um dos únicos deslizes que ainda nós consideramos pecado nos nossos dias, não é mesmo? Mas o que é o pecado? Pecado não são apenas os deslizes, os erros que nós cometemos. Nós não somos pecadores porque cometemos pecado, mas nós cometemos pecado por nós sermos pecadores. Essa é a nossa condição natural, normal, como seres humanos. Nós somos pecadores, somos escravos do pecado, destinados a, de forma natural, pela nossa natureza, a fazer, pensar, falar o que é errado. Se vivermos só segundo os nossos instintos naturais, fazendo o que nosso ser deseja, viveremos fazendo o que é errado, o que é ruim, não é mesmo? Vocês certamente concordam que é isso, e é isso que a gente vê cada vez mais por aí. E de acordo com a explicação do apóstolo Paulo, lá no capítulo 6 de Romanos, o pecado é como se fosse um general cruel, é um senhor de escravos. O pecado é uma condição que escraviza, que aprisiona, é algo capaz de prender as pessoas. Um pequeno exemplo. Alguém conta uma mentira. E geralmente para esconder uma mentira é necessário que a gente conte outra mentira. E muitas vezes mais outra. E quando a gente se dá conta, a gente está aprisionado, enredado ao pecado. E é assim também com a maioria das coisas. E a consequência dessa condição de escravo do pecado é a morte, é a separação eterna de Deus. Lá em Romanos 6, no versículo 23, o apóstolo Paulo diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, o castigo para aqueles que cometem pecado, aqueles que vivem pecando, é a morte eterna, é a separação eterna de Deus. E isso fica claro lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas como a gente vê também ao longo do Antigo Testamento, Deus já providencia um meio, uma forma, que era o sacrifício de animais. Né? Um sangue de um inocente deveria ser derramado para cobrir os pecados de um
pecador. Só que isso nunca teria fim, porque sempre que alguém pecasse seria necessário a morte de um cordeiro. Para cada pecado, um cordeiro. Mas, como nos mostra o texto da nossa pregação, Jesus Cristo sofreu pelos pecados, pelos pecadores, de uma vez por todas. O sacrifício definitivo do justo pelos injustos para nos conduzir a Deus. Jesus foi o sacrifício perfeito, definitivo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por meio da morte de Cristo, todas as pessoas podem receber o perdão de Deus e a vida eterna. E um sinal de que nós não pertencemos mais ao pecado ou não somos mais escravos do pecado é o batismo. Interessante que nessa passagem o apóstolo Pedro, ele faz referência ao dilúvio, onde a família de Noé foi salva da água. E agora, por meio da mesma água, de água, pelo batismo, Deus nos oferta a salvação, a reconciliação com Ele. E no versículo 21 nós lemos que isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Sim, Jesus, o Filho de Deus, que veio a esse mundo como ser humano, gente como a gente, viveu uma vida perfeita, sem cometer pecado nenhum, diferente de nós, sendo assim o único justo que não se tornou escravo do pecado, mas em tudo Jesus foi obediente a Deus, algo que exigiu dele uma vontade firme de fazer o que é certo. Esse único justo morreu na cruz para nos ofertar o perdão dos pecados e, mais do que isso, a libertação da nossa condição de escravos do pecado. Nós ainda continuamos pecando, mas não precisamos mais ser escravos do pecado. Podemos pedir perdão, recomeçar. E com a ajuda de Deus podemos optar em não seguir mais presos a antigas práticas que eram ruins, a práticas que eram prejudiciais a nós. E como diz também o versículo 21, o batismo ele é um compromisso de uma boa consciência diante de Deus, ou seja, o batismo requer um compromisso com Deus. O compromisso de vivermos a nossa vida conectados a Ele, vivendo de acordo com a sua vontade, fazendo o que é certo, fazendo o que é correto aos olhos de Deus. E isso exige e vai exigir sempre de nós um esforço para lutarmos contra a nossa natureza pecaminosa. Não é algo fácil, não é algo natural, mas é algo que exige nosso comprometimento. É um compromisso diário. E sim, está cada vez mais difícil fazer o que é certo. Parece que a gente vive vive uma época em que aqueles que fazem o que é errado são recompensados, recebem benefícios por fazer o que é errado. Errado diante de Deus. Mas a quem que a gente deve prestar contas? Não é para agradar a pessoas que nós fazemos o que é certo. Não é simplesmente para termos uma imagem bonita, mas fazemos o que é certo porque é isso que Deus deseja de nós. É dessa maneira que Deus deseja que vivamos. Porque não queremos e não podemos esquecer que o salário do pecado, o salário é a morte. A recompensa para quem vive pecando é a morte, não apenas a morte física, mas é a morte espiritual, é a separação eterna de Deus. O apóstolo Pedro, ele escreve essa carta para pessoas da igreja que eram perseguidas pelo simples fato de serem cristãs. As pessoas tinham que abandonar as famílias, deixar seus trabalhos, precisavam viver como fugitivos. Tudo isso por causa da fé em Cristo. E por causa da fé, eles enfrentavam as dificuldades, porque eles sabiam que a salvação eterna, o perdão dos pecados, era o que verdadeiramente estava em jogo. Por isso que, da mesma forma, Deus nos ajude a reconhecer que o preço pago por Cristo para nos dar o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus, foi muito caro. Jesus morreu a pior das mortes, Jesus sofreu a morte na cruz. Deus entregou o seu Filho, imagine o sofrimento de Deus ao ver o seu Filho querido na cruz. Tudo isso para nos trazer o perdão dos pecados, a libertação dos pecados. Que nós não vivamos mais como escravos do pecado, que lembremos que somos pessoas batizadas. Temos um compromisso de viver de acordo com a vontade de Deus. Que Deus nos ajude a reconhecer o que por nós foi feito. Que
Que Deus nos ajude a reconhecer o que Ele foi capaz de fazer para nos libertar da escravidão do pecado, para que nós pudéssemos ter a opção de viver uma vida correta, digna aos olhos de Deus. Que nós possamos reconhecer a maravilhosa dádiva que é o perdão dos pecados, a salvação e a vida eterna. Que vivamos, portanto, como filhos, como filhas amadas do nosso Deus. Amém. O Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Quero por gratidão dobrar-me diante de Jesus, pois pertencer à cruz é sobre si tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço, sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz, seguindo os passos seus. Eu testemunho o amor de Deus, que o meu falar e a vida em harmonia estejam, e todos o amor na minha vida vejam. E assim nós chegamos ao final de mais um culto em vídeo. Queremos, nesse momento, colocar diante de Deus nossos pedidos, nossas intercessões, nossos agradecimentos. E ao final nós oramos em conjunto a oração do Pai Nosso. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, porque a partir da água do batismo Tu chamaste a cada um de nós. Tu nos fizeste um convite amoroso, Senhor, de sermos discípulos verdadeiros, discípulos autênticos, de abrirmos mão de vivermos para nós mesmos, a fim de que vivamos o Teu plano para nós, o Teu perdão, a Tua graça, Senhor. E que assim possamos, dia após dia, semana após semana, reafirmar o nosso sim, Senhor, feito por cada um de nós, a partir da nossa confirmação de fé.
Assim nós oramos, colocando o nosso trabalho, nossa família e tudo mais, incluímos na oração que Tu nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus esteja sobre a tua vida te abençoando. Que o Senhor Deus esteja abaixo de ti firmando os teus passos. Que o Senhor Deus esteja à tua frente te guiando e direcionando. Que o Senhor Deus esteja ao teu lado te livrando. E assim te abençoe Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma abençoada semana. Fiquem na paz do Senhor. Fazer tua vontade, seguir tuas pegadas, é o pão de cada dia para nós. Servir em tua mesa, saber lavar os pés, cantando de alegria a ti, Senhor. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai. Transforma em nosso querer tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai. Transforma em nosso querer tua vontade. Buscar em tua presença sustento para a alma, vivendo cada dia aos teus pés, bebendo da palavra que torna a morte em vida e dá-nos alegria para servir. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai. Transforma em nosso querer tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade,